Então vamos trabalhar. Bom, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, mais uma transmissão ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai assistir a gravação dessa transmissão depois, seja no YouTube, seja no Facebook. De qualquer modo, todo mundo é muito bem-vindo. Hoje eu quero compartilhar uma coisa muito interessante e eu espero trazer uma reflexão para você que você consiga usar e se beneficiar não só no seu trabalho, mas em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, na forma como você se vê. Eu até fiz um trocadilho, brinquei com o tema da live, né? Chamei de quem você pensa que você é, porque muitas vezes a gente vive desconectada. Até quem a gente pensa que a gente é não é a realidade, não é a verdade, né? Deus fez cada um com um tempero especial, um design único, e eu creio que com uma função específica também, né? Todo mundo foi criado para algo grandioso, não no sentido de fama, mas no sentido de melhorar a vida de alguém. Pode ser a vida de uma pessoa, pode ser a vida de milhares de pessoas, pode ser a vida de milhões de pessoas. Mas eu acredito que cada um foi designado, foi desenhado e designado para uma função específica. E essa função específica, ela está estampada na sua frente, no seu rosto. Mas vamos começar pelo começo. Aqui a gente está falando sobre gestão de pessoas na área da beleza. E uma das coisas que eu já ouvi assim com muita frequência e que eu acho um tremendo erro é: casa de ferreiro, espeto de pau. Tem coisa mais mentirosa do que isso? Como é que você quer transmitir bem-estar para as pessoas, para suas clientes, se você mesma não usufrui daquilo que você oferece? Se a sua própria imagem é a imagem de uma pessoa constantemente cansada, estressada, ou de uma pessoa desanimada, ou até mesmo de uma pessoa que se arruma tanto que parece que você mesmo é mais importante do que quem você está servindo, né? Então, é uma questão de autoconhecimento e de equilíbrio. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que a sua imagem atual transmite a seu respeito? Você já parou para se perguntar? As escolhas que você faz sobre o que vestir, a maneira que você arruma o seu cabelo, que você corta o seu cabelo, que você faz a sua maquiagem, as joias e bijuterias que você usa, o seu gestual, a forma que você caminha, os calçados que você prefere usar em determinadas situações. Tudo isso corresponde a dicas a respeito da sua personalidade. A sua imagem, ela pode ou não transmitir a mensagem correta a seu respeito, a respeito de quem você quer que as pessoas entendam que você é. E quando você gera uma equipe, quem é que essa equipe está enxergando? É alguém que vale a pena seguir? Ou é alguém que desanima, ou é alguém que atropela, ou é alguém que quer dominar as pessoas? Que tipo de mensagem você passa de forma silenciosa? Através do seu tom de voz, através da sua imagem, do seu estilo pessoal, através dos seus gestos, né? Tem pessoas que falam com mais suavidade, os seus movimentos, os seus gestos são mais suaves. Tem pessoas que são mais enérgicas e os movimentos são sempre em linha reta. Tudo isso fala alguma coisa. E mais do que você entender o que a sua imagem transmite, é você também transmitir que é uma pessoa que se cuida. É uma pessoa que se respeita o suficiente para investir em si mesma, um tempo para si. Isso é muito importante, porque como é que você vai inspirar as pessoas se você não tem esse autocuidado? Então depende de quem você acha que é, porque você é alguém que merece cuidados? Você é alguém que tem algo especial para entregar para as pessoas? Ou você é as circunstâncias, você é o ambiente, você é, né? Você é alguém desconectada, é alguém que não presta atenção. Mas a gente vai chegar lá, eu tô quase que me adiantando e dando spoiler do próprio conteúdo. Mas não tem como negar. Isso é uma coisa que não dá para você excluir da sua vida. A sua imagem conversa com a sua equipe. A sua equipe está em busca de alguém que dê sinais, mesmo que de modo inconsciente, de que direção eles precisam seguir.
E aí, quando você não está falando, quer dizer, a nossa comunicação, ela é muito mais não verbal do que verbal. Então, é muito mais importante o que você demonstra, como você se comporta e como a sua imagem comunica, do que exatamente o que você fala. Sabe quem tem criança pequena em casa? Dizem que a criança aprende pelo exemplo, né? Não adianta você ficar corrigindo a criança quando as suas atitudes não condizem, não tem convergência, não tem coerência com aquilo que você fala. Então você fala, não faça, mas você faz. Então, basicamente a mesma coisa. Imagine que a sua equipe sejam crianças pequenas e elas estão procurando um direcionamento, elas precisam que você indique o caminho. Se você passa ali apática, se você passa sem compromisso, essa é a mensagem que você vai transmitir. Você vai demonstrar para essas pessoas que você também não se importa, que você também não sabe qual é a sua função ali. Eu fiz uma brincadeira, um post, olha lá no feed do Instagram, aqui no Instagram depois, eu brincando, né, que eu já ouvi muita gente falar isso. Ai, fulano de tal e contratou uma pessoa maravilhosa e essa pessoa é super talentosa, as clientes amam o trabalho que ela executa, mas é uma pessoa absolutamente indisciplinada, desrespeitosa, não acata as normas internas, é uma pessoa que chega quando quer, vai embora quando quer, né? Mas o que eu posso te falar é que você tem responsabilidade nisso. Primeiro, pela ausência de clareza no propósito, né, nos valores que você tem para sua empresa. Segundo, qual é a sua postura? Você é clara também em relação à sua postura? Você é uma pessoa presente? E a sua presença é uma presença que inspira ou é uma presença que oprime? Ou que simplesmente não influencia, não interfere em nada? Insossa. Eu já tive salão, mas eu também já trabalhei em salões de outras pessoas. Eu já prestei serviço em equipes de freelancers, já trabalhei de todo jeito que você imaginar. Eu já fui trabalhar dos dois lados do muro que separa os profissionais da beleza. Eu já fui empreendedora e eu já fui colaboradora. Então eu sei como é essa relação. E aí, quando você tem uma liderança que às vezes até parece partidária, né? Não tem isso? Parece que a pessoa elege lá os seus favoritos e o resto que caia, né? Que morra. Então, voltando para a imagem, né? A sua imagem ela precisa ser coerente com as mensagens que você vai transmitir. Primeiro você precisa saber, não tem jeito, gente. Toda vez que você vier aqui, assistir um vídeo meu, participar de uma live minha, você vai me ouvir falar. Você precisa saber quem você é. Se você não souber quem você é, se você não tiver essa lucidez, a gente não tem um ponto de partida para todas as outras coisas, porque a realização, o sucesso nos negócios, você inspirar pessoas, você trazer algo de bom para o mundo, não funciona de fora para dentro. Inclusive em relação ao estilo, a gente sempre pensa que começar a falar em estilo pessoal é falar em moda, em consumo, né, em coisas que a gente adquire fora e não em recursos que a gente já tem, né, esse material bruto do qual a gente é feito e que serve para a gente direcionar o restante. A partir de quem você é, você vai entender quais cores são melhores para o seu estado psicológico, para a mensagem que você quer transmitir e que impacto isso vai causar nas pessoas. Então não tem como você fazer todo esse processo, que aqui, enquanto eu falo, parece que é uma coisa muito complexa, mas ao mesmo tempo é simples, né? É complexo na profundidade, mas não é complexo na execução. Às vezes as palavras me fogem, mas ele não é complexo na execução. Então, entender quais são as formas de acessórios. Podem ser que algumas coisas atraiam você, mas essas mesmas coisas vão repelir o outro. Porque veja bem, tudo ao nosso redor tem energia. E todos os objetos, os ambientes, o design dos prédios, os produtos cosméticos que a gente tem na prateleira do banheiro, tudo isso é formado por formas geométricas, por linhas, né, por formas. E essas formas, elas têm energia. Então, se você vai olhar quais são os modelos de carro que você gosta mais? Mais arrojado, dinâmico, ou aqueles mais robustos, mais estáveis? Tudo isso tem a ver com essa energia das formas. Algumas das formas, né, são 7 formas
Calma que tudo vai fazer sentido, fica aí. Então, algumas não. As formas, elas têm energias. São 7 formas geométricas que compõem basicamente tudo que está ao nosso redor. O quadrado, o retângulo na vertical, o retângulo na horizontal, o círculo, o balãozinho, né, o losango ou o diamante. Enfim, são 7 formas. Dessas formas, algumas têm energia voltada para o céu, ou seja, uma energia que expande para cima, para o ar, né? O elemento ar, o elemento fogo. Então, são energias extrovertidas. A energia céu é uma energia extrovertida. Quando eu faço isso, sou eu tentando organizar meus pensamentos. A minha cabeça, gente, funciona muito rápido. Para eu não fazer essa live em 10 minutos, eu preciso me controlar para não falar na minha velocidade natural. Então, quando você me vê assim, é porque eu tô tentando ajustar a minha energia para eu não parecer aqui uma metralhadora falando que nem uma maluca e você não vai captar o que eu tô tentando te mostrar. Então, é isso, tá? Então, voltando. São 7 formas, das quais algumas têm energia ligada ao céu, ou seja, uma energia expansiva, certo? Uma energia extrovertida. E algumas formas vão ter a energia voltada para a estabilidade da Terra, certo? É uma energia mais interior, introspectiva. Que tem a ver isso com liderar equipes, com a minha imagem comunicar quem sou eu? Acontece que, da mesma maneira que você vê um carro, eu vou falar besteira aqui porque eu não entendo de carro, mas sei lá, esses carros mais arrojados, né? Tipo Camaro, Ferrari, eles têm as linhas mais inclinadas, né? Eles são mais dinâmicos, parece até que parado ele está em movimento, né? Isso se deve ao design, às linhas do design. Quando você vê um Scarpan, um sapato Scarpan de salto alto, ele tem aquele salto agulha bem fininho. Presta atenção que sensação que aquilo te dá. Um corpo, uma pessoa em pé, equilibrada em 2 palitinhos, um em cada pé. Isso vai te passar a sensação de instabilidade. Então, do mesmo jeito, o nosso corpo, a nossa figura, a nossa pessoa, ela é representada por essas mesmas energias. Algumas pessoas têm essas energias mais evidentes para um lado do que para o outro, outras são mais equilibradas. De todo modo, da mesma forma que um objeto te transmite uma mensagem, como eu falei do carro, arrojado, veloz, instigante, de um certo modo uma aventura, né? Ou um carro robusto, como um Jeep, um utilitário, você vai ter a sensação de estabilidade, de segurança, né? Os pneus bem grossos, e aí você entende que ele está mais ligado à terra. O ano passado eu até fiz uma live, eu mostrei um dos meus sapatos, para eu me manter estável, eu preciso dessa energia terra, né, para desacelerar, para não atropelar as pessoas. Então eu gosto muito de usar calçado estável. Solado mais grosso, eu gosto de calçado pesado, abotinado, coturno, tênis de basquete, são os meus calçados favoritos. Eu não sou uma pessoa que consegue ficar à vontade, eu não sou eu se eu estiver usando uma sapatilha de biquinho redondo com um laçarote, ou o bendito do Scarpan, que eu não consigo nem andar direito mais, de tanto tempo faz que eu não uso. E aí, tudo isso, você está percebendo que tudo isso passa uma energia, uma comunicação, né? E a gente do mesmo modo, principalmente através do nosso rosto. Então, as linhas e formas do rosto, elas vão indicar quem você é no sentido de energia. E para algumas pessoas, a sua energia vai atrair e outras vai repelir. Então, você precisa entender isso e equilibrar através do seu visual. Quais são os valores mais importantes da sua empresa? Qual é a persona, né, da sua empresa? Se a sua empresa fosse uma pessoa, que energia essa pessoa teria? Se a sua empresa tivesse energia extrovertida, é uma energia que você acompanha, ou sabe? Porque você é representante. Como eu falei, as pessoas vão olhar para você. Então vai depender de como você se movimenta. Quando eu tinha salão,
Teve uma época que, logo no começo, eu tinha muitas inseguranças, né? Eu nunca tinha empreendido, era a primeira vez que eu tinha um negócio, isso foi em 2012, e aí o meu primeiro empreendimento foi uma esmalteria. Eu tinha 4 funcionárias e eu trabalhava no atendimento ao cliente. Eu ficava no caixa, né, e no agendamento, atendia, servia café, e eu era muito insegura, muito insegura. E aí, depois de um tempo, nessa de querer me aproximar das meninas que trabalhavam comigo, eu percebi que elas não tinham maturidade para isso. Então, o ambiente começou a ficar desorganizado, porque algumas coisas passaram a ser confundidas. Ao mesmo tempo em que eu queria que elas tivessem autonomia e responsabilidade, elas entendiam que eu estava dando liberdades. E na minha insegurança, né, eu que sou elemento fogo, né, o que acontecia? Eu acabava ficando reativa e aí eu me tornei uma pessoa ditadora. Então, não vai fazer? Então não precisa mais. E aí o ambiente foi ficando insuportável, né? A gente começou a criar muitos atritos e eu não sabia como controlar isso, porque eu achava que gerir, né, gerenciar o meu negócio era mandar nas pessoas. Eu queria mandar nas meninas, porque eu não sabia como inspirar as meninas. E eu só fui aprender isso numa outra situação também que foi desagradável, quer dizer, tudo que foi me trazendo até aqui, que foi me transformando e que foram me trazendo esses conhecimentos que eu compartilho com você, foram de situações muitas vezes desagradáveis por pura falta de autoconhecimento. Então, uma pessoa expansiva, se sentir ameaçada, vai parecer um leão correndo atrás da caça. E muitas vezes foi assim que eu agi. Até que eu comecei a buscar conhecimento, comecei a ler, comecei a entender como é que eu funcionava. E o segundo desafio que eu tive, além desse autoconhecimento, é que eu trabalhava numa cultura que era muito diferente da minha. Né? Se a gente for prestar atenção, a maioria das pessoas, eu não tenho confirmação desse dado, tá? Eu estou conjecturando. Mas eu tenho a sensação de que aqui a gente, no Sudeste, a gente é mais direto ao ponto. Isso torna até a gente, às vezes, meio frio, né? Meio imparcial, meio, né? A gente não quer se envolver. Você entra no elevador aqui em Campinas, em São Paulo, você entra no elevador, você vai cumprimentar as pessoas. Raramente alguém vai puxar conversa. As pessoas vão ser educadas, mas elas não vão começar a contar a vida delas. E na região norte, as pessoas são extremamente acessíveis, né? Então você faz amigo muito fácil. Só que ao mesmo tempo, para mim, que não tinha esse conhecimento, era uma invasão. Eu me sentia invadida, então eu precisava defender meu território. Por que eu tô te falando tudo isso? Porque você precisa ter consciência de você mesma e ter consciência do ambiente onde você está inserida. E se a empresa é sua, você precisa criar o tipo de ambiente que você quer. E manter, você precisa dar manutenção. Então, gerenciar não é mandar nas pessoas. E eu sei que você já sabe disso, mas não custa nada reforçar. Mas gerenciar não é fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam. Gerenciar é você administrar todas as energias de modo que tudo se complemente e gire em harmonia dentro da sua empresa, dentro do seu salão. E isso vai fazer com que você tenha menos estresse, vai te custar muito menos do seu emocional. Porque você vai conseguir estabelecer um ambiente do qual você consegue gerir. Então você vai entender que algumas pessoas vão ser mais lentas, algumas vão precisar de tempo para pensar naquilo que você está propondo. Outras vão imediatamente para a ação, mesmo que você ainda não tenha liberado, mesmo que você ainda não tenha dito, vamos lá, essa pessoa já está lá na frente. E tem outras que a princípio vão se empolgar com aquilo que você está passando para elas, vão amar a ideia, mas na hora do vamos ver ela já esqueceu. Então, quando você entender isso e entender o que é importante para você em primeiro lugar, você vai conseguir gerir também as suas expectativas. Não vai fazer que nem eu, que achava que ser boazinha ia fazer com que elas me obedecessem, né? E depois acabei virando uma bruxa porque elas não obedeciam. Então não tinha equilíbrio. Isso eu fui aprender, olha, eu acho que eu demorei, gerindo o salão, eu demorei uns 3 anos para entender isso. Né? Inclusive, eu achava que uma forma de fazer com que elas tivessem mais compromisso
que elas se envolvessem mais com os planos, os projetos, né? As coisas que a gente queria fazer para expandir, né? Eu falei que começou como uma esmalteria com 4 pessoas trabalhando comigo, depois virou um salão com 16 pessoas trabalhando comigo. E aí eu queria muito que elas tivessem o mesmo amor e a mesma paixão que eu tinha, mas eu não sabia como passar isso para elas, então eu achava que eu tinha também que ser igual. Então eu pensava assim, bom, se eu quiser respeito, se eu quiser inspiração, se eu quiser fazer com que elas se comprometam tanto quanto eu sou comprometida, então eu vou pôr a mão na massa. Aí eu comecei a fazer cursos, né? Me tornei maquiadora profissional, fui fazer cursos de penteado, me especializei em atendimento às noivas, porque eu queria que elas me vissem como alguém inspiradora, que também não adiantou nada, porque eu continuava não sabendo o que eu queria dessas pessoas e o que eu podia oferecer para elas. E aí uma das coisas, voltando, né, para a nossa temática que é relacionada à imagem, uma das coisas que era muito forte em mim na época é que eu tinha cabelo com luzes. Eu sempre alisei o cabelo. Agora que eu não aliso mais, eu sempre estou usando Babyliss, mas eu alisava o cabelo, então eu tinha um cabelo bem comprido, aqui na altura dos seios, mais ou menos, e fazia luzes, então eu tinha o cabelo um castanho mais claro. E eu tinha aquele ar de meninona, eu sempre gostei de roupa estampada, vestidão, rasteira, chinela havaiana, os tênis que eu falei, né, as botas, só que no Acre não dava pra ficar usando bota, então era mais chinelo, sandalinha rasteira. Então eu tinha aquele ar de desencanada. Enquanto isso, eu queria que elas usassem o uniforme e cuidassem do uniforme delas. Tava tudo errado. É lógico que ia ser estressante. Lógico que eu ia chegar em casa à noite e ia estar esgotada. E é isso que eu quero que você perceba, que pode ser mudado de um jeito muito simples. Tudo vai depender de você entender das formas que eu falei, né? Dessas energias, energia para fora, expansiva, essa energia introspectiva. Qual que é a sua energia? E dentro dessa energia, o que você está buscando? Equilíbrio ou reforçar? Agora, cuidado com o reforçar, porque de qualquer modo, tudo tem o seu lado bom, o seu ponto forte, e tem o seu lado fraco, o seu ponto fraco. Então, ao mesmo tempo que você pode ser uma pessoa super dinâmica, excelente em relacionamentos, se você exagerar nessa característica, você pode se tornar uma pessoa aérea, sem compromisso, né? Então, a sua liderança, ela precisa ditar qual vai ser a energia daquele ambiente. E olha, eu entendo que muitas pessoas acabam investindo e têm outras ocupações. Já vi muitas empreendedoras que têm trabalhos ou empresas privadas, multinacionais, ou que têm algum tipo de cargo público, né? E aí montam um salão como um investimento, de repente pensando em realizar um sonho, ou de repente em pedir exoneração, pedir demissão, e daí pegar rescisão e fazer um investimento maior, criar alguma coisa grandiosa. Esse é o desejo que a gente tem. Eu comecei com 4 pessoas e uma sala de 40 metros quadrados. Quando eu vi, a gente já estava com a galeria quase inteira, só faltava uma loja. A galeria tinha 4 lojas, a gente já tinha 5. A gente já tinha alugado 4, só faltava uma. Quer dizer, a gente tem esse desejo de oferecer o melhor para o cliente. A gente está sempre buscando melhorar processos, mas nem sempre é isso que a gente precisa e que vai ser exatamente o diferencial. Se você não cria essa cultura, você vai ficar sempre escrava, apagando incêndios. Mas a partir do momento que isso é fixado e você entende como as coisas têm que funcionar, e, de novo, um salão, além de ser uma empresa, é um ambiente feito de pessoas para pessoas. Então, enquanto você não entender como lidar com gente, você vai ficar batendo cabeça, vai ficar quebrando cabeça, né? Então, a sua imagem ela é muito importante porque ela vai dar uma dica para as pessoas a que você veio, que tipo de pessoa é você, qual é o seu nível de comprometimento com o seu negócio, qual é o tipo de comprometimento que você tem que inspira a sua equipe. Porque não adianta nada também você fazer como eu fiz uma época, de ficar descabelada dentro do salão, entre atender clientes, bater papo, dar atenção e ficar querendo mostrar que eu sei fazer escova, que eu sei fazer mechas, que eu entendo dos componentes da progressiva, que eu entendo de terapia capilar. Você não precisa saber tudo. Você só precisa entender como as pessoas funcionam e cada um vai fazendo a sua função. Lógico que é muito bom você entender os processos, claro. Mas você não precisa literalmente colocar a mão na massa.
Isso se você só está empreendendo. Agora, se você já é a estrela do seu salão, é o seu nome que está lá na frente, você é o profissional, então você precisa trazer alguém que te ajude a implementar essa cultura e uma pessoa que te ajude a fazer com que isso funcione. Mas você também não precisa ser aquela pessoa que está 24 horas por dia dentro do salão ocupada e não está atenta. Você precisa se atentar, mesmo que você seja uma profissional em ação, mesmo que você esteja na ativa. Ainda assim, as pessoas precisam olhar para você e entender que direção esse barco está navegando. É você que está no comando. Seja você uma empresária, uma empreendedora, uma investidora, né, que não tem objetivo nenhum ou não tem afinidade nenhuma na profissão da beleza, seja você alguém que tem anos de estrada e que ama o seu trabalho e que tem uma carteira de clientes enorme. Talvez, me desculpa aqui a ousadia, não tô nem te julgando, nem questionando suas escolhas, não é isso. A gente está aqui, entre aspas, trocando ideia, porque depois você pode deixar seu comentário, né, e rebater algumas coisas que eu tô falando, você pode me mandar um direct. Então eu vou entender que isso é um bate-papo. De repente, o negócio para você é um ateliê, um estúdio, onde você não precisa se preocupar em gerir uma equipe. Eu entendo que muitas vezes você quer oferecer o máximo de conforto possível para sua cliente, você quer que ela tenha acesso a todos os serviços que um salão pode oferecer. Mas se você é bom, muito bom em uma coisa, por que não considerar algo mais enxuto, em que você não precisa se preocupar com tantas tarefas? Mas vamos lá. Então, o ponto-chave aqui hoje é você ter autocuidado, né? Um autoconhecimento capaz de identificar quem você é e adequar a sua imagem gerencial, a sua imagem de liderança a essa energia, a essa cultura interna que você quer que a sua empresa tenha e que a sua equipe se inspire. E uma boa imagem profissional, ela vai exigir uma construção cuidadosa. Você precisa de informações certas, específicas, para que você possa realmente fazer algo assertivo, né? A gente fala de branding, de marca pessoal, a gente fala de design de objetos, a gente fala de cores, né? E tudo isso está relacionado ao nosso universo pessoal também. Então, do mesmo jeito que você se sente mais inclinado a comprar determinadas coisas pela cor, pela forma, o mesmo acontece com você, né? E mais além, a nossa imagem, ela tem influência no nosso estado psicológico. Então, se você tá, eu vou usar uma palavra que é uma piada interna de casa, mas se você tá toda mal amanhada, você vai se comportar de modo desleixado também. E ao mesmo tempo, se você tá toda empacotada, você vai se tornar uma pessoa mais rígida. Você já assistiu Suits, aquele seriado de um escritório gigante de advocacia? Se não assistiu, vai lá. Até uma das atrizes da série é a Meghan Markle, lá, a esposa do príncipe, ex-príncipe, enfim. O que mais me impressionava era que as mulheres usavam salto-agulha o dia inteiro. Aquele povo trabalhava 16, 20 horas por dia, eu acho. E elas usavam sempre aqueles vestidos de tecido rígido, né, estruturado, e os vestidos muito ajustados ao corpo. Eu tinha a sensação que elas não comiam e não conseguiam respirar direito. E aí um dia eu tava comentando com a minha irmã, eu falei, gente, eu não ia dar conta, eu ia ser muito mal-humorada se eu tivesse que andar daquele jeito, porque eu não dou conta, eu preciso de espaço, não consigo. Eu não gosto nem que seja muito largo longe do corpo, né, pra ficar volumosa, mas ficar rígida daquele jeito, meu Deus, que sufoco. E a minha irmã, que tem uma energia estável, mais ligada à terra, ela disse, eu amo, adoraria, tanto é que ela trabalhou muitos anos em multinacionais e ela usava exatamente esse tipo de roupa no dia a dia dela, com exceção ao salto agulha 15 centímetros. Mas para você entender como que tudo isso também influencia o seu comportamento. Então a sua gestão, o seu estilo de liderança também vai ser direcionado pelas energias que você emana naturalmente e as que você coloca sobre si. Um outro exemplo, um bom design de sobrancelha, minha filha, pode mudar a sua vida, mudou a minha. Quando eu fiz micropigmentação, eu tinha a sobrancelha mais fininha. Passei a adolescência inteira arrebentando a sobrancelha, né? Nos anos 90 era moda aquela sobrancelha super fininha. E aí, depois de um tempo, para de crescer o pelo, né?
Daí eu fui, há uns 2 anos atrás, eu fiz micropigmentação pela segunda vez. A primeira vez saiu super rápido e na segunda me deu muito mais força. Então eu comecei a me sentir mais dentro de mim, mais apropriada no que eu sentia a meu respeito. Eu já falei isso em outros momentos, mas você tá me vendo aqui pela primeira vez, inclusive eu nem me apresentei, né? Se você tá me vendo pela primeira vez, prazer, eu sou a Bianca. Antes tarde do que nunca. Porque eu sei que tem gente que tá aqui pela primeira vez, eu já saí falando. Mas voltando à sobrancelha, eu me sentia, às vezes, boba. E quando eu aprendi a linguagem das formas, aprendi como a gente pode se comunicar através da nossa imagem, eu percebi que nessa área do meu rosto, que está relacionada à área emocional, eu precisava de mais força, de um reforço, né? E isso mudou a minha vida. Então, sim, a imagem pessoal é muito importante, tanto para você quanto para aqueles que vão te seguir. Você pode continuar criando resistência ou você pode gerir a sua imagem e trazer a sua equipe para esse contexto em que você quer direcionar o grupo, entendendo, claro, que é preciso muito diálogo, respeitar a pluralidade, né? Respeitar a diversidade de energias, entender que cada um foi concebido de uma forma diferente para atuar de uma forma diferente, mas que a gente se complementa, né? Então você vai me perguntar, lindo, como é que eu ponho isso em prática? Bom, a primeira coisa que você precisa é cultivar o senso de observação. Se a gente estiver desconectado do mundo, a gente não vai conseguir resultados positivos. É preciso, sim, a gente estar presente no aqui e agora, mesmo que seja desagradável. Eu sei que muitas vezes as nossas emoções elas fazem com que a gente busque fuga. E me parece que hoje a maioria das pessoas está fugindo de algum tipo de sentimento, de alguma sensação desagradável. Mas se você evita as sensações desagradáveis, você não vai crescer nunca, você vai sempre ser uma pessoa superficial. Então, se você quer ter esse nível de entendimento a respeito de si e criar um propósito para sua empresa nessa profundidade, nessa intensidade, você precisa ser uma pessoa consciente, uma pessoa que está presente nos lugares, uma pessoa que está conectada com as pessoas quando está se comunicando com elas. Então, essa observação aguçada, ela vai produzir grandes oportunidades para você, não só nos relacionamentos, mas também na forma como você vai gerir as coisas. Para você cultivar o senso de observação, você precisa estar presente. A sua consciência ela precisa estar ligada ao aqui e agora. O que eu quero dizer com isso? É você não estar preocupada com as coisas futuras, né? Ou ressentida com as coisas passadas. É hoje. A gente ora o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, a gente reza o Pai Nosso, é basicamente isso, é o hoje. É o que tem para hoje. Então você fica presente ali, sem fuga, sem ficar querendo sair da situação. É que nem quando você vai conversar com alguém e você fica buscando uma forma de responder, né? Você está pensando na resposta, você não está pensando no que a pessoa está falando, você não está prestando atenção. Ou você está escutando, mas fica criando algum tipo de julgamento de valor, né? Você já quer sentenciar o que a pessoa está falando, né? Então, isso não é estar presente aqui agora. E para se conhecer melhor, você vai precisar de revelação, né? Assim como as formas te influenciam, você também, a partir da sua figura, vai influenciar. E aí, só para dar um exemplo, né, falando dessa questão. Eu estava assistindo uma transmissão ao vivo de uma pessoa desconhecida. Eu estava zapeando e aí vi lá que ela estava falando sobre imagem pessoal. E aí essa pessoa estava explicando todas as escolhas que ela tinha feito. Ela estava se explicando, né, e falando que a intenção dela ali era transmitir mais força e estabilidade, poder, que ela queria se sentir poderosa. E aí ela estava explicando as escolhas, o porquê do cabelo, o porquê dos brincos, o porquê da maquiagem, das cores que ela estava vestindo. E aí quando eu fui fazendo, eu fui linkando, né, o que ela estava falando com as partes que ela estava mencionando. E era absolutamente o contrário. Essa pessoa não entendeu.
Quando ela falava que queria poder, estabilidade, autoridade, o que eu estava vendo nela era doçura, submissão, uma certa fragilidade. Então, se você não entender como isso funciona realmente a partir das formas, você vai falar A e a sua imagem vai expressar B. Né? E aí uma outra profissional, eu também já comentei isso numa outra live, uma maquiadora conhecida, estava estudando visagismo e aí ela foi contar a experiência dela e ela foi explicar também a figura dela naquela fotografia que ela estava publicando no feed. E ela falou a mesma coisa. Me parece que hoje em dia o que as mulheres mais querem é características de virilidade, né? As mulheres querem força e potência. E não querem a energia introspectiva, né? Essa energia mais ligada à fertilidade, à terra. Mas enfim, as mulheres querem mais essa coisa explosiva, né? Essa coisa rápida, né? Que explode rápido, mas também, enfim. E aí ela falava sobre essa vontade dela, né? E que a intenção com aquela imagem, ela foi explicando. Ah, minha blusa foi por causa disso. O brinco, nananã. E enquanto eu olhava para ela, primeiro que eu achei que ela tava uma bagunça. Porque daqui para baixo ela comunicava uma coisa, e daqui para cima ela comunicava outra. Então, nessa região relacionada diretamente ao rosto, ela parecia uma pessoa extremamente descomprometida, uma pessoa livre, leve e solta e que não tem ligação nenhuma com o mundo corporativo. Ela disse que aquele look era para uma palestra e que ela queria transmitir esse poder para o mundo corporativo. Não tinha nada de corporativo, parecia uma surfista. Tava linda, mas parecia uma surfista, não uma palestrante corporativa. E aí a roupa era uma roupa que demonstrava clausura e insegurança, ou seja, também não entendeu. Então não adianta você ficar viajando na maionese também, querendo ficar explicando muitas coisas. É simples, gente, é simples. Energia céu, extroversão, energia terra, estabilidade, introversão. Quando você entender isso, você vai começar a perceber que algumas cores elas transmitem naturalmente. Você vai ver que o azul marinho é uma cor que comunica extroversão. O laranja é uma cor que comunica introversão. Você se sente discreta, você se sente despercebida quando você está usando laranja? Não, né? E quando você está usando azul marinho, você se sente exuberante, chamativa, alegre? Também não. Então é fazer essa associação, isso de uma forma simples, para que você possa usar essas informações no seu dia a dia hoje. Presta atenção também nas cores que você gosta mais. O que elas comunicam sobre você? Você gosta de tons mais suaves, mais alegres, mais profundos? Né? Começar a pensar nas coisas que você realmente gosta, que chamam a sua atenção, que fazem com que você se sinta bem. Porque no final das contas, por mais que você faça uma consultoria de imagem, o que vai valer é o que faz você se sentir bem, mesmo que não seja o correto, né? De acordo com as regras. Mesmo que de acordo com as regras não seja o que seja o que te favorece, mas não seja o que te agrada. Então, para isso também precisa de lucidez. Quero ler uma frase para vocês aqui, ó. Eu amo essa frase. Só encontramos o mundo que procuramos. Então, é uma busca. É uma busca. Você entender que você com a boca fechada, você já está falando, você já está comunicando, você já está liderando, você já está estabelecendo um tipo de ambiente, tudo a partir de você. Então você vai parar de terceirizar também o sucesso do seu negócio. A gente precisa se autorresponsabilizar. Eu sei que é difícil e que muitas vezes tudo que a gente quer é fugir do confronto, tudo que a gente quer é se esconder e que alguém resolva os nossos problemas. Lidar com gente pode ser muito cansativo, mas eu garanto para você que se você souber, faz de conta que caiu um lápis. Eu garanto para você que se você souber quem você é, por que você faz o que faz e estabelecer o seu melhor, entregar ele para o mundo, as coisas vão fluir, vão funcionar para você, para o seu negócio e para suas equipes, tá bom? Então eu espero que de algum modo esse conteúdo tenha te ajudado, tenha trazido algumas reflexões. É claro que é muito mais profundo, eu sempre vou falar isso, eu nunca consigo entregar para você de modo que não fique cansativo, porque é muita coisa. Mas o mínimo que você precisa fazer para atuar hoje, eu já te trouxe. Eu espero que você use, tá bom?
Então até a próxima. Um beijo!